Tudo bem, pessoal? Meu nome é Carlos Matias, somos professores da nossa FATEAL, a Faculdade de Teologia de Alagoas, e também somos formados na área de Teologia, bacharel pela nossa FATEAL e pela nossa FAECAD. Somos pós-graduados em Ciências da Religião e também somos estudantes de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Vejam só, queremos trabalhar com vocês agora a disciplina de homilética. Observem aqui, a palavra homilética. Observem que dá um conceito aqui apropriado. Esse é um conceito extraído do livro do Severino Pedro da Silva, certo? O pregador e o sermão. Ele diz o seguinte: homilética é a ciência que ensina ao pregador como preparar sermões. Quando vocês ouvirem falar sempre de homilética, certo, que advém de homilia, certo, pelos antigos discursos gregos, é necessário nós entendermos que ela significa justamente, na antiguidade, em seus termos primórdios, como uma ciência que ensina o pregador a preparar sermões. Todo sermão bem elaborado, bem articulado, juntamente com o seu discurso, isso fica no campo da homilética, certo? Agora observem aqui que de maneira nenhuma tal estudo não vai anular a inspiração do Espírito Santo. Nenhum estudo acerca de homilética, acerca do discurso, acerca da produção do sermão não anula a ação do Espírito Santo na vida do pregador. Agora, qual é a função da homilética no que diz respeito à ministração da palavra de Deus, no que diz respeito ao pregador? Ela coloca apenas os pensamentos inspirados numa ordem tal qual facilita a exposição do sermão. Você já ouviu um sermão todo desarticulado, sem nexo, sem alinhamento, sem saber o que é que o pregador está querendo dizer? Isso é falta de recurso da homilética, certo? Então a homilética ajuda a colocar o pensamento do pregador em ordem. Observem aqui o próximo slide, que a homilética ela pode ser definida como a ciência. Por que ciência? Porque implica regras. Quando vocês entendem que ela pode ser definida como ciência, porque a homilética ela implica regras, normas, padrões. Então, olha, é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso público aplicados na proclamação do Evangelho. Então, ela é definida como ciência que estuda princípios, nortes, que são fundamentais para os pregadores, para quem ministra a palavra, para quem é professor, para quem é pastor, para quem é pregador itinerante, enfim, aquele que faz uso do microfone. Um outro ponto, que de maneira bem simples, em termos mais simples, homilética é a arte da preparação e comunicação dos sermões. Então você preste bem atenção, quando alguém te interrogar o que é a homilética, ela é uma arte, ela é uma ciência que ensina o pregador a preparar sermões e, consequentemente, a discursá-lo. Isto é homilética, certo? Então, a homilética no viés moderno é esse. Ensina o sujeito, o pregador, o orador a produzir o sermão e, consequentemente, a discursá-lo. Não basta para você apenas produzir sermão. Você tem que se preocupar também no ato da produção do discurso daquele sermão que você elaborou, certo? Observem aqui de onde vem a palavra homilética, do grego, da cultura grega, homilética, certo? Que vem do verbo homilética, quer dizer o quê? Conversar. Antigamente, certo? Na cultura grega, a arte da conversação, a arte do diálogo, certo? Era denominado de homilias. Depois surgiu a palavra homilética, certo? Então, as homilias, certo, se tornaram discursos bem elaborados no meio cristão. É da onde vai surgir sempre a palavra homilética. Observem que na Grécia Antiga se discutia a palavra homilia, certo? Como uma preparação cristã feita para a conversação. Antigamente, quando se conversava nos lares, se conversava na praça pública, chamava-se aquilo de homilia. Com o estudo avançado do campo
teológico, no campo da teologia exegética e da teologia prática, vai surgir a expressão homilética, advinda dessas vertentes gregas, certo? E aí vai ser aplicado na proclamação do discurso do Evangelho. É importante vocês entenderem isso, prestando muita atenção. Observe 3 pontos fundamentais da homilética, 3 pontos que são fundamentais, certo? Principalmente no que diz respeito ao discurso. Observe que está aqui a palavra oratória. Oratória, certo? O que é oratória? É a arte de falar em público, de maneira o quê? Elegante, precisa e fluente. Quando alguém num discurso público, numa pregação, fala de maneira fluente, de maneira precisa, certo? De maneira atrativa, ele tem um recurso finíssimo da oratória. Já imaginou um pregador que não é preciso nas palavras em que ele prega? Já imaginou um pregador que não é fluente no falar? Ou seja, ele não articula bem a voz, as palavras? Está faltando o recurso da oratória. Quando isso não acontece de maneira precisa, a voz dele, a articulação da voz, do discurso, não tem fluência. Se não tem fluência, não pode ser atrativo. Agora, olha que informação importante está aqui. Muitos pregadores, são que? Estudiosos, pesquisadores, inteligentes e homens de oração, mas falham no ato do discurso, certo? Falham na elegância, na fluência, na precisão da mensagem de Deus. Está faltando recurso da oratória. A oração vai lhe dar a graça, a oração vai lhe dar a unção, poder e autoridade. Agora, o discurso bem elaborado, a articulação da voz, a articulação do pensamento para sair fluente, aí é recurso da oratória. A oratória abre uma porta para o outro recurso, que é outro pilar do discurso público, que é a eloquência. Observe como está enumerado: número 1, número 2, número 3. Observe bem, eloquência, o que é? Pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória. É o que nós denominamos de o dom natural da palavra. É chamada de oratória. Ela é desenvolvida de que maneira? A eloquência, coordenado, coerente e fluente. A eloquência, olha, quem tem bom recurso da oratória, com facilidade vai ser uma pessoa eloquente, porque está anexado, certo? É uma corrente, uma ligada à outra, certo? Severino Pedro da Silva, Elienay Cabral, certo? Eles definem nos materiais dele. Eu recomendo o Pregador Eficaz de Elienay Cabral e eu recomendo o Pregador e o Sermão, certo? Do Severino Pedro da Silva. E eu recomendo também Mensagens Bíblicas de James Braga. Preste bem atenção agora. Eloquência, Severino Pedro define, é a capacidade intelectual que um pregador tem, que um orador tem, de justamente convencer o público a aceitar suas ideias. Isso é eloquência. Qualquer orador que no seu discurso ele consegue convencer o público, a maioria ele foi eloquente o suficiente. Ele tem um poder de persuasão, de persuadir. Eloquência não tem nada a ver com a voz bonita. Eloquência não tem nada a ver com a voz de um locutor. Eloquência não tem nada a ver com palavras bonitas. Eloquência tem a ver com a sustentabilidade de um discurso bem elaborado, com as suas ideias, com as suas bases, com as suas teses, que convence o ouvinte a aceitar a sua ideia. Então, aí a pessoa está sendo eloquente, certo? Diante disso, queremos apresentar a vocês a retórica. O que é a retórica? Observe bem aqui, a retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra, baseados na observação e no raciocínio. Então, vamos parar para pensar agora no seguinte, passar para refletir. Existem 3 pilares. Se eu uso o tema oratória, eu falo de maneira atrativa, fluente e precisa. 3 pontos principais.
para desenvolver uma boa oratória. Tem que falar de maneira fluente, atrativa, certo? É necessário isso aí, e principalmente de maneira precisa. Se eu tenho uma oratória, eu vou desenvolver um dom natural da palavra, que é a eloquência. Só que a eloquência, ela pode ser desenvolvida na prática, justamente na oratória ou na teoria. Só que ela é denominada de a capacidade de persuasão. Lembre-se, para um bom discurso na pregação, esses 3 pilares. No próximo slide, certo? Que nós temos que abordar e esclarecer a você é a arte de expressão. Analise bem. A arte de expressão possui vários aspectos, entre os quais a voz, a técnica de oratória e conhecimento da língua materna. Nós falamos língua portuguesa. Conheça a língua portuguesa, para não misturar com outros idiomas no seu discurso, ninguém de repente não entender nada do que você está dizendo. Cuide-se da sua voz. A voz constitui o veículo principal da comunicação verbal. Você tem que ter prioridade no discurso, cuidar da voz. Outro ponto é o som ou conjunto de sons produzido pela vibração das cordas vocais. As cordas vocais ficam aqui dentro, ó, certo? As cordas vocais é por onde sai o som, é produzido o som, certo? Sob a ação do ar vindo dos pulmões. O ar vem dos pulmões e vem com todo o vapor e passa pelas cordas vocais. As cordas vocais ficam vibrando. Se você não cuidar da voz, da forma como se comunica, vai prejudicar as suas cordas vocais, vai prejudicar a tranqueia, onde o ar circula por ela, vindo dos pulmões, e termina, se você não tiver o cuidado, certo? Você ficar forçando demais e perder o fôlego, porque faltou técnica de como usar a voz, de como usar a corda vocal, de como usar a tranqueia junto com os pulmões. Cuidado, que a arte de expressão depende muito de como você vai utilizar a voz, certo? É de fundamental importância. Para nós finalizarmos essa parte 1, lembre-se, pregador, orador, você que ministra a palavra. Homilética está ligada com a exegese. Quem está diante de um texto bíblico, o pregador, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é fazer a exegese do texto bíblico. Fazer a exegese, certo? Olha aqui a palavra exegese do grego. É a arte de expor uma ideia. É você olhar para o texto, procurar descobrir os significados da palavra do texto, o significado histórico, cultural, exegético, semântico das palavras e expor aquilo ali, extrair, sacar o sentido real das palavras, na conjuntura daquele texto e no contexto aonde ele se encontra. Isso é exegese. Lembrando, para você fazer uma exegese, você tem que ter dicionário exegético, comentário exegético, materiais de geografia bíblica, materiais de pesquisa que lhe dê recurso para você fazer uma boa exegese de um texto, certo? A finalidade é dispor os elementos a serem expostos de maneira clara, lógica e sequencial. Todo discurso em que ele não tem lógica é porque ele entrou em contradição. Se ele entrou em contradição, é um sinal que o pregador não fez uma boa exegese do texto. É pertinente você saber disso, certo? Além desse ponto importante, progressiva e estética, de forma a criar e manter um conjunto convincente e uma linha de pensamento ordenado. Todo bom orador que faz uma exegese do texto, que procura o real significado do que o texto quer dizer para ele, ele vai ter um pensamento, uma linha de pensamento ordenada. Pregador que não faz exegese de texto não deve ser ouvido. Outro ponto, portanto, como podemos observar, hermenêutica, que é a ciência de interpretação, e exegese não se misturam na homilética, pois a primeira tem como objetivo a busca, a pesquisa e a interpretação. Busca, pesquisa e interpretação, essa aqui, hermenêutica, é a ciência da interpretação. Enquanto que a segunda tem como finalidade a doação, transmissão, comunicação e exposição. Isso aqui está ligado à homilética e à exegese.
Eu quero indicar um livro bom para você que é hermenêutica de Esdras Costa Bento. Essa informação é extraída dele. Pregador, primeiro pergunta o que é que o texto quer me dizer. Faça a interpretação correta do texto. Utilize dicionários bíblicos. Utilize comentários bíblicos, exegéticos e culturais. Conheça a cultura histórica, cultural e exegética do texto. E a partir daí, elabore o seu sermão. Você, primeira coisa para descobrir se é um pregador, um itinerante ou um pastor, alguém que usa a voz para ministrar. Primeira coisa que você deve ter esse entendimento: vocação ministerial. Entenda, ministério da palavra, pregação é um ministério. É um ministério. Descubra se você tem essa vocação. Se você é uma pessoa que Deus de fato conversou com você, falou com você, lhe induz, lhe impulsiona a leitura da palavra, o estudo sistematizado da palavra, então você vai entender, certo, que no processo natural da chamada divina, você terá uma vocação ministerial. É importante que o pregador deve ter vocação, para não aventurar, como muitos por aí fazem, gravam até vídeos imaginando que são pregadores, mas na verdade não se faz a exegese de texto, não se faz a hermenêutica do texto e de repente prega tudo distorcido e tem a fama de pregadores até itinerantes, certo? É necessário ter vocação, chamada, certo? Para isso. Segundo ponto, nascido de novo. Nascido de novo, o pregador ele é regenerado. Pregador que não passou pelo processo de regeneração não deve ser pregador. Ele precisa ter o processo na vida dele de regeneração, ou seja, ele tem que ser liberto. Liberto de tudo, de vício, de tudo aquilo que contamina a vida espiritual dele e a comunhão com Deus, certo? Jesus disse em João capítulo 3, verso 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Apóstolo Paulo escreveu dizendo em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, pregador, ele tem que ser nascido de novo. Terceiro ponto, chamado por Deus. É pregador, você vai perceber que é chamado por Deus justamente nos momentos em que vai chegar convites e mais convites, e você vai ter uma elaboração, uma aprimoração do seu discurso com graça, com poder, mas com conhecimento da palavra de Deus, certo? Lembre-se que isso aqui são 3 pilares. Eu quero enfatizar para vocês o outro pilar aqui, que é de fundamental: princípios que regem pregação e pregador. Olha aqui. Para que uma mensagem obtenha resultados positivos, é preciso que o pregador basicamente conheça 3. Lembrem-se disso. 3 princípios de suma importância que regem tanto a pregação, tanto o discurso público, quanto também o pregador. Olha aí: objetividade, transmissão e experiência. Pregador, no seu sermão, seja objetivo. Você tem um público a atingir, você tem um público que vai lhe ouvir. O seu sermão não pode ter ou conter arrudeiros extras que não tem nada a ver com o foco da mensagem. Quando fala de objetividade na pregação, está se referindo que você não pode perder o foco, você tem que ser objetivo no seu discurso. Quanto mais você for objetivo, for no ponto culminante das suas pregações, dos seus sermões, mais fácil vai ser para o povo, a pessoas, o público entender o seu discurso. Então é preciso você ser objetivo. Já ouviu aqueles pregadores que ele está dentro de um texto, ele arrodeia tanto o texto, vai tanto em vários cenários, que de repente o ouvinte que está lá, ele perde até o raciocínio que é o que é e aonde é que o pregador quer chegar. Porque faltou o quê?
objetividade. Ou seja, tenha foco naquilo que você vai ministrar. Deus não lhe deu a mensagem? Vá na mensagem que Deus lhe deu. Vá na mensagem que Deus lhe deu, seja objetivo. Segundo ponto que rege pregação e pregador: transmissão. Você não é objetivo no discurso? Você não quer manter o foco em cima daquilo ali? Agora vamos partir para um outro processo que é de suma importância: a transmissão. Cuidado com a oratória, eloquência e retórica. Transmita a mensagem que Deus lhe deu para o público com objetividade. Está atrelado, mas tem um outro detalhe: cuide de fazer uma pergunta para você mesmo: como é que eu vou ser claro, ser nítido, ser objetivo para fazer o povo entender a transmissão da mensagem divina? Como é que eu vou transmitir? Como é que eu vou esboçar isso para o público? Como é que eu vou ser claro para o meu ouvinte? Cuide do processo da transmissão. A transmissão é de fundamental importância. Você pode ter elaborado um bom sermão, ter feito um bom esqueleto, você pode ir com foco, com objetivo. Agora, cuide-se de que maneira, de que forma você vai transmitir esta tal mensagem, porque você é o porta-voz de Deus, você recebeu a mensagem de Deus e agora você vai transmitir para o povo. No processo de transmissão para o público, é necessário você entender que você deve ser o mais nítido, o mais claro, o mais eficiente, o mais atrativo, o mais fluente o possível. Terceiro ponto: experiência. Primeiro, você sente a mensagem, Deus falou com você, você tem a experiência da mensagem, você tem convicção pela experiência que Deus lhe deu a mensagem. Se você tem a experiência, agora você vai ministrar a palavra. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque existem pregadores imitadores, pregadores papagaios, pregadores que não têm o mínimo pudor, respeito pelo público, pela palavra, e pegam o discurso de outros pregadores e vai 100% imitar. Você deve imitar boas qualidades dos pregadores, mas você não deve imitar o sermão do pregador de maneira 100%, inclusive as aplicações. Você tem que ter experiência, experiência com o texto, experiência com Deus, experiência com a prática de produzir sermões, experiência em fazer meditações. Quando falamos de experiência, lembre de 3 fatores: experiência com Deus, experiência com o texto bíblico, com a palavra de Deus, experiência justamente na produção de sermão. Quando você tem essa prática experimental, você vai justamente caminhar para frente e Deus vai lhe dar graça. Fugindo desses pilares, objetividade, transmissão e experiência são princípios. Se fugir desses pilares aqui, normalmente nós vamos encontrar qualquer tipo de sermão, menos uma mensagem divina. Outro ponto que eu quero tratar com vocês: cultivo físico do pregador. O pregador tem que ter alimentação adequada, certo? O corpo tem que receber alimentação adequada, hábitos e necessidades da vida ministerial. Faz uso constantemente da palavra de Deus, vive do púlpito da igreja, tem uma alimentação adequada, ou seja, está no cultivo físico do pregador, da sua saúde. Segundo ponto: faça exercícios físicos. Faça exercícios físicos. Procure um médico, veja qual é o exercício físico que seu corpo vai se adaptar, mas cuide do seu cultivo físico, você que é pregador. Terceiro ponto: descanso suficiente. Olha que interessante: alimentação adequada, exercícios físicos
e descanso suficiente. Sabe por que tem pregadores que estão muitas das vezes parecendo que estão carregando um saco de cimento nas costas com meia hora de mensagem? Porque está faltando uma alimentação adequada. Vai refletir no seu discurso. Exercício físico está faltando. Está faltando o descanso o suficiente. E cuidado com a má interpretação do descanso suficiente, porque alguém usa Miqueias capítulo 2, verso 10, não é aqui lugar de descanso. Afirmam alguns, interpretando erradamente esse texto bíblico, a pretexto de que o obreiro não deve descansar. O texto não quer dizer isso. Aqui, dentro desse contexto de Miqueias, eram as injustiças sociais que os príncipes, os líderes, os homens da alta hierarquia estavam oprimindo os pobres e dizendo que a terra deles não era o lugar de descanso deles. Eles estavam cometendo injustiças sociais com os pobres. Então não tem nada a ver quando alguém diz assim: aqui não é o seu lugar de descanso. O pregador tem que aprender a descansar. O que é cultivo físico do pregador? Esses três pilares: alimentação adequada, exercício físico e descanso o suficiente. Tem um outro ponto que você tem que ter. Outro cultivo na vida do pregador: o intelectual. Já pensou ouvir um pregador sem saber o que é que ele está dizendo com o texto? É um sinal que o pregador está faltando cultivo intelectual. Cultivo. O cultivo eficaz dos aspectos físicos abordados nos textos anteriores contribuirá muito para o cultivo do intelecto. Em outras palavras, esse cultivo é o cuidado de buscar conhecimentos. O que é o cultivo intelectual? Defina conceito. O que é conhecimento intelectual? É o cuidado de buscar conhecimentos através de quê? De estudo, pesquisa e da leitura de bons livros, que darão ao pregador condições de preparar seus sermões com sucesso. Vai preparar o sermão? Pregador quer ter sucesso? Tenha dicionários bíblicos, tenha comentários bíblicos de diversas áreas, da ala reformada, da ala pentecostal, tenha diversos, de níveis exegéticos, de níveis devocionais, de níveis homiléticos e de níveis culturais e históricos. Vários comentários, precisa ter. Isso é cultivo o quê? Intelectual, certo? E bons livros de leitura. Isso é o campo do cultivo intelectual. Falou em pregador, cultivo físico. Pregador precisa ter cultivo intelectual. Leitura de bons livros. Precisa ter ferramentas, recursos. Outro ponto, outro cultivo que não pode faltar na sua vida: a oração. Isso aqui já dispensa comentário, porque está no cultivo da espiritualidade. Vê se você consegue agora encaixar o pensamento. Quero ser um pregador? Quero ser uma pregadora? Eu quero pelo menos aprimorar 3 pilares na minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida física. Cultivo da vida física. Cultivo da vida intelectual. Viver de leitura e de pesquisa. Terceiro ponto: cultivo da minha espiritualidade. A oração é o ponto de partida, a chave mestra. Já imaginou um pregador com conhecimento? Um pregador bem da saúde, cuida bem de sua saúde, mas não tem vida de oração. Está faltando graça, poder e autoridade no sermão. Vamos para o último ponto aqui. O texto bíblico é a base do sermão. Nenhum pregador deve montar uma mensagem que Deus deu sem ter um texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Todo sermão não deve ser fundamentado em experiência particular, em experiência de outros de terceiro. Todo sermão, a base dele tem que ser o texto bíblico. Compreenda isso, o texto bíblico. O que significa texto? Olha aqui. Deriva do verbo latino testeres, que quer dizer tecer, construir, reunir, compor.
todo texto ele é construído. Já viu a palavra tecido? Não é um encadeamento de linhas? Da mesma forma é o texto, um encadeamento de palavras que tem sentido. Isso é texto, certo? O texto é o tecido da roupa, ou que dá roupa à pregação. Isto é a textura, é a base do sermão. A base do seu sermão tem que ser o quê? O texto. Que texto é? O texto bíblico, certo? Na pregação, o texto refere-se, observe, na pregação o texto refere-se, certo? A porção escolhida das Escrituras, com base na qual o sermão será desenvolvido. Bote isso na sua cabeça. Entenda isso aí. O sermão tem que ter a base. A base é o texto, certo? A base é o texto. O texto é a porção que você escolheu, que Deus lhe deu também, você pesquisou e vai ministrar em cima daquilo ali. O sermão vai ser desenvolvido em cima da porção do texto que você está pesquisando. Observe uma informação importante. No texto escolhido pode ser um versículo, mais de um versículo, apenas parte de um versículo, desde que você explique o texto. Sabe quem diz essa informação? Elienay Cabral. Compre o livro O Pregador Eficaz. Então, aqui para a disciplina de homilética, 3 coisas que você deve saber. 3 situações que você deve saber. Primeiro, olha aqui. O que significa o texto naquela época? O pregador está com o texto bíblico na mão. Olha a distância do pregador do século 21 para a época bíblica. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, está com o texto bíblico, qualquer texto. O que é que esse texto significava naquela época? Qual o cenário daquela época? Sem o conhecimento do significado do texto, quando ele foi escrito, torna difícil a interpretação correta. Fica difícil porque a cultura nossa é distante da cultura da época bíblica. Então eu tenho que vasculhar, pesquisar a questão de aspectos culturais do que esse texto representava naquela época. Segundo ponto, estude a Bíblia inteira, porque a boa parte, não é todos, mas boa parte de pregadores temos dificuldades quando vamos discutir com eles alguns assuntos da Bíblia, com alguns, a gente percebe que eles não leem a Bíblia inteira, eles estudam a Bíblia para pregar. Uma coisa é você estudar a Bíblia para pregar, para produzir sermão. Outra coisa é você ler a Bíblia diariamente. Estude de maneira sistematizada a Bíblia. Por exemplo, às vezes o texto por si mesmo se interpreta. Entretanto, há textos que exigem um estudo. É fundamental você entender isso. É de fundamental importância. Você vai pegar textos dos livros dos profetas maiores ou profetas menores. É necessário entender o contexto da época em que o cenário em que o profeta viveu. É de fundamental importância você entender isso. Eu vou estudar o Apocalipse, eu tenho que entender em que época foi, quem escreveu, a quem foi direcionado e entender as figuras de linguagem que sempre se encontram no texto. É importante entender isso aí. Estude a Bíblia de maneira inteira, do Gênesis a Apocalipse, fazendo estudos sistematizados, certo? Nenhum texto, isso é uma regra obrigatória, nenhum texto deve ser interpretado isoladamente. Bota na sua cabeça, não se estuda um texto isolado, fora do contexto, não. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Quando Abacuque disse bem assim: ouvi tua palavra e temi, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Eu tenho que procurar saber o que é avivamento no contexto de Abacuque. Eu tenho que estudar o livro por inteiro, compreender o cenário por inteiro. Dá para entender. Tenho que estudar o contexto anterior e o contexto posterior, e o cenário, a época em que o profeta vivenciou os fatos que ele estava presenciando. E aí você vai descobrir o que foi que ele quis dizer. Ouvi tua palavra e temi, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Quando eu falo de contexto, eu estou falando de contexto anterior ao texto que você está lendo e o contexto posterior
certo? O que você está lendo. Grava bem isso. Terceiro, aplicar a interpretação do texto para a nossa vida atual. Isso significa aplicar o sentido do texto à nossa presente situação. Por exemplo, se um pregador fazer menção do texto, abordar uma gama enorme de conhecimento, abordar muito conhecimento, porém, ele não conseguir extrair dali a aplicação para a sua vida atual, meu irmão, minha irmã, ele vai ser só um narrador em terceira pessoa. Ele vai estar dando uma aula de teologia no púlpito da igreja, mas as pessoas vão sair e vão dizer: sim, mas o que foi que eu aprendi de lição moral e de lição espiritual? As pessoas vão ter dificuldades porque ele não conseguiu extrair aplicações para a vida atual. É aí que Deus fala com o ouvinte, na aplicação para a vida atual. Consiga fazer isso, você vai ter muito sucesso. Extrair a aplicação. Eu vou lhe dar um exemplo. Vou dar um exemplo do que é aplicação. Talvez alguém tenha dúvida. Estou narrando o texto que pressupõe que Jesus entrou na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que multidão o acompanhava. De repente o cego, mendigo, o Bartimeu, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebam que até então estou narrando. Aí agora eu vou voltar para o ouvinte e vou dizer bem assim, para o público. Primeira característica de Bartimeu: ele era um homem que fez um clamor à pessoa certa, na hora certa. Você tem que viver uma vida de clamor. Você tem que procurar a pessoa certa, que é Jesus. Aí você está aplicando já para a vida atual. Compreenda isso. Você tem que aplicar o texto para não se tornar um narrador, um contador de história. Um contador de história. É importante você compreender isso, certo? Eu quero abordar um ponto pertinente com vocês acerca da homilética. A estrutura de um sermão. Todo sermão ele tem que ter uma introdução, um plano, que é o conteúdo, que é o esqueleto, e tem que ter a conclusão. Todo sermão, certo? Essas partes é de fundamental importância. O sermão tem introdução, conteúdo e conclusão, certo? A estrutura do meio, esse plano aqui, pode ser chamado de esqueleto, viu? O sermão pode ser denominado de esqueleto, certo? Então, o objetivo principal da elaboração da estrutura do sermão é nortear o desenvolvimento do mesmo. Ou seja, o sermão bem alinhado, bem exposto, bem pregado, bem ministrado, ele tem uma introdução, tem um conteúdo e tem uma conclusão, certo? Agora eu quero trabalhar com vocês a introdução. O que é uma introdução do sermão? Como é que ela deve ser feita? A introdução, acima de tudo do sermão, da parte da pregação, ela sempre será breve. Será resumida, será sintética. Analisem isso bem. Sintética. A introdução deve ser breve e objetiva. Nela você deve apresentar apenas o essencial da pregação. Na introdução você ainda vai apresentar o que é que você vai ministrar. E aí vem uma grande contradição. Já ouviram aqueles pregadores que têm 1 hora para ministrar? Aí dentro de meia hora que ele está por ali, arrodeando no seu discurso, aí ele diz bem assim: sair da introdução agora. Como é que pode uma introdução ser maior do que o corpo do sermão? Aonde todo o livro de homilética lhe diz que toda introdução ela deve ser o quê? Breve, resumida, é uma parte curta, é o cartão de visita, a porta de entrada para o sermão. Não se pode ter uma introdução maior do que o corpo do sermão e de que, de repente, a conclusão do sermão. Não. De jeito nenhum, isso é um equívoco. A introdução ela deve ser também apropriada, lembre-se disso. Isto é, ela deve dizer exatamente o que se deve apresentar durante o sermão. O objetivo da introdução é levar os ouvintes para dentro do sermão. Uma boa introdução, quando ela se inicia, isso é um sinal que vai continuar bem o sermão. Outra coisa, a introdução deve ser simples. A simplificação entra aqui com uma qualidade dispensável ao sucesso da pregação, certo? Olha o que ele diz, ó. Não se deve começar um sermão de maneira arrogante, certo? A introdução não deve prometer mais do que realmente tem para apresentar. Eu já ouvi pregador que já na introdução ele diz bem assim: Deus ele vai curar, Deus vai levantar paralítico, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai restaurar a vida das pessoas. E no fim de tudo, eu não vi foi nada. Sabe por quê? Uma introdução, ela não pode apresentar, prometer aquilo que não vai ser esboçado no sermão.
Agora, se nós entender que Deus vai operar mesmo e for profético, se cumprirá. Então, pregador, tome cuidado com o seu instinto emocional para não prometer já na introdução uma coisa que Deus não falou com você. Vamos lá? Preste bem atenção agora. Vamos partir para o plano do sermão. Lembre-se que a introdução é simples, é sintética, é resumida. Vamos para o plano do sermão, que é o miolo. É o miolo, olha aqui. O plano é a parte principal do sermão. Ele tem a ver com a ordem ou a sequência das divisões. Podemos chamar o plano de movimento do sermão. O movimento do sermão. Outros mestres dão outras designações como argumentação, tratamento, divisões, movimento e discussão do sermão. Em síntese, todo plano para a compreensão maior e melhor do que seja o plano do sermão, a designação mais simples e comum do plano é esqueleto ou esboço. Lembre-se, quando se fala de plano do sermão, ou a gente está se referindo ao esqueleto ou esboço do sermão. É aqui aonde você vai gastar mais tempo na sua pregação. É aonde os conteúdos são desenvolvidos. Por isso que a introdução é breve. Por isso que a introdução é simples. Agora, o esqueleto do sermão é a parte maior da sua pregação. Lembre-se disso. E depois temos a conclusão do sermão. Você não tem a obrigação de dizer assim, já estou no conteúdo do sermão, já sai da introdução. Não, você não tem a obrigação de dizer isso. Nem tem a obrigação de dizer, já estou concluindo. Você não tem um roteiro na mente? Você não tem a sequência na mente? Não tem a mensagem que Deus lhe deu? Que Deus lhe entregou? Conclusão do sermão, ó. Sem saber entrar isso ali, numa pregação, é a razão desse estudo. Normalmente, o pregador pode unir o clímax de sua mensagem à sua conclusão. Ou seja, o que é o clímax da mensagem? É quando, eu vou falar do cunho pentecostal agora, é quando o pregador, ele está vivo com a mensagem, a igreja está recebendo, a igreja está sentindo aquela graça de Deus, está se entendendo que o Espírito Santo levou a mensagem no coração do povo, ele une o clímax, o ponto principal da mensagem, à conclusão do seu sermão, certo? É isso que ele quer dizer aqui, é isso que ele quer dizer. Na passagem do último ponto do sermão, para a conclusão, você deve proceder com todo cuidado, em oração e em espírito. Isso é fato, não é? Isso é fato. É aí que você tem a oportunidade de fazer a aplicação final, definitiva de todo o sermão. Isso aí o pregador tem que ter graça, estudo. É por isso que Pedro disse, graça e conhecimento andam juntos. Graça e conhecimento não podem andar se divorciando. Então saiba elaborar o sermão, sistematize o sermão, faça do seu sermão aquilo que deve realmente pregar, ministrar para o povo a mensagem que Deus deu. Eu vou finalizar esse ponto com um assunto que é pertinente, imprescindível. Você sabe o que é sermão temático? Observem aqui. Sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas do tema ou assunto, independente do texto. Ou seja, quando você está lendo uma história da Bíblia, que você faz as divisões dentro do texto, das aplicações que você vai ministrar, aquilo é um sermão textual. Mas quando eu leio um versículo da Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Eu vou escolher personagens na Bíblia em que Deus fez um trabalhar, alguém queria impedir, mas não conseguiu, porque agindo Deus, quem impedirá? Esse é um sermão temático. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês. O patriarca Jó disse bem assim, eu bem sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Se eu não quiser pregar um sermão expositivo, ministrando a vida de Jó, ou um sermão textual, eu vou partir para um sermão temático. Eu vou pegar, bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos projetos pode ser impedido. Aí eu vou raciocinar na Bíblia quais foram os projetos de Deus que alguém queria impedir, obstruir e não deu certo. Por quê? Porque Deus é soberano. Aí eu posso pegar a história de José, eu posso pegar a história de Abraão, a história de Davi, em que Deus tinha um projeto na vida deles, faço uma narração da vida deles e vou chegar a uma conclusão que porque foi que o diabo não acabou com a vida de José? Ele chegou lá como governador do Egito, porque está escrito, bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por que é que Saul não matou Davi? E Davi, com toda a dificuldade, chegou ao trono de Israel, ao trono de Judá. Por quê? Porque está escrito, bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu estou voltando e interagindo a um texto de personagens com o versículo que eu li, e estou dentro da temática. Estou dentro do assunto. O projeto de Deus não pode ser impedido. Isso é um sermão temático. Sermão temático, certo? Veja só. Esta espécie de sermão, o texto bíblico fornece a ideia, o pensamento da mensagem. O texto bíblico fornece apenas a ideia, o pensamento.
que você deseja apresentar. Ainda antes que houvesse eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Eu vou procurar personagem na Bíblia em que Deus quis operar. Alguém tentou impedir e não conseguiu, porque o texto já diz: operando Deus, quem impedirá? Eu estou dentro de uma ideia, eu estou dentro de uma temática, certo? Isso é um sermão temático. O sermão temático, a divisão dele não está dentro do texto, está de acordo com o tema, certo? Com o assunto em que você vai abordar. Ok? É importante você entender isso aí. Sermão textual, analise agora. Sermão textual é aquele que se baseia obrigatoriamente a sua divisão no texto bíblico. É diferente do temático. O temático, o circuito dele, a circulação dele é o tema. O textual, a divisão é tirada do texto. Eu estou lendo o texto da mulher Fenícia. Pronto, dali eu não vou sair. As minhas divisões, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão, introdução e conclusão, é extraída do texto. Dali eu não vou sair, dali eu vou encontrar os recursos e as aplicações, certo? Isso é o sermão textual. As palavras da passagem bíblica escolhida podem fornecer a divisão. Estou dentro do texto, vamos dar um exemplo aqui. Deus amou ao mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso pegar esse versículo e formar também dentro dele um sermão textual, extraindo as verdades. Primeiro, que Deus amou. Amou quem? O mundo. Que entregou seu Filho único. Quem é esse Filho único? Outra verdade. Qual foi a finalidade? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso tirar a divisão de um versículo só, que não é o viável ainda, certo? O viável é você selecionar um texto e fazer as suas divisões corretas, coerentes, dentro do texto, tá certo? Então, sermão textual. Os pontos principais do sermão textual se limitam às frases do texto. Eu recomendo para vocês O Pregador e o Sermão, de Severino Pedro. O Pregador Eficaz, de Helena Cabral. Eu recomendo para vocês um livro de homilética muito bom, de Plínio Moreira Silva. É muito bom também, vai lhe ajudar bastante, certo? Então, o sermão textual não tem nada a ver com o sermão necessariamente temático. Sermão expositivo, aqui é que está raro hoje. Dificilmente a gente vê mensagens expositivas. Olha a ideia aqui, Qual é o objetivo dele? Tem por função aqui, tornar o texto claro. O texto bíblico expõe o conteúdo exegético que o texto encerra. Todo pregador que prega um sermão expositivo, ele sempre vai fazer exegeses detalhada do texto que ele está ministrando. Certo? É importante. Olha aqui a palavra expor. Deriva de duas outras do latim, ex e ponere. O prefixo ex significa fora. E ponere quer dizer colocar. O que é expositivo? É colocar o texto que você leu para fora, explicando exegeticamente. Compre o sermão, a importância do sermão expositivo de Hernandes Dias Lopes. Vai lhe dar instrução muito boa, certo? Mas todo sermão expositivo não foge do texto e ele vai fazer exegese detalhada do texto. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal e ative lá o sininho e receba novas notificações. Um abraço.